Eis aqui a palavra de Deus, a qual vamos compartilhar agora, pedindo a Deus que, pela sua misericórdia e bondade, envie-nos os raios de sua bênção, a sabedoria do Santo Espírito, e abençoe assim as nossas mentes e os nossos corações para serem férteis na obediência e no amor. Por isso, vamos pedir no início que Deus prepare o nosso coração como o semeador prepara a terra para receber as boas sementes e que ela dê em nossos corações bons frutos. Não fique somente em palavra, porque palavra é muito pouco para construir a obra de Deus. Vamos abordar aqui uma leitura no livro de Efésios para nos inteirar da nossa pregação de hoje. O nome dessa armadura, o título dessa leitura, melhor dizendo, ela é Armadura de Cristão. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10 ao número 18. E tem por finalidade alertar-nos do inimigo com o qual nós lutamos, o nosso adversário. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, contra os principados e potestados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabalável no cumprimento do vosso dever, ficai-vos alerto. A cintura cingida com a verdade e o corpo revestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Não é a palavra, isto é a palavra de Deus, melhor dizendo. Intensificai as vossas invocações e suplicai. Orai em todas as circunstâncias, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília, de súplica por todos os cristãos, e orai também por mim, para que me seja dado a anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente com desassombro, como é o meu dever. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, isso aqui é a palavra de sabedoria, as armas com que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós guerrear nos dias maus contra o inimigo poderoso, forte, mau que temos ao derredor de nós. A palavra de Deus nos manda revestir de todos esses apetrechos de guerra, porque é de fato em guerra que vivemos contra o mal. Quem não vive em guerra contra o mal, certamente faz guerra contra Deus. E os que guerreiam contra Deus são a favor do inimigo. É por isso que nós vamos tomar esse escudo da fé, essa espada do Espírito Santo,
e essa coroa da justiça colocar diante de nós para guerrearmos com vitória, para não sermos perdedores. Bem, esse inimigo com o qual lutamos, no início da criação jogou terra na obra de Deus. Jogando terra na obra de Deus, evidentemente o homem caiu nas suas armadilhas e a mulher também. E assim, o prejuízo para o homem e para a mulher foi incomparável, porque o homem e a mulher não foi feito para viver na miséria, no pecado, para viver no esgoto como lama. O homem e a mulher foi feito para viver na glória e na graça do Deus Criador, que o fez com tanto mimo e estilo, que chamou-os de imagem e semelhança do próprio Criador. Foi para isso que Deus nos fez e foi com esse grande amor que Ele nos fez. Mas o homem, dando ouvido a Satanás, caiu também na lama. Mas Deus não o deixou à mercê da miséria. Deus achou meios para resgatar esse homem. Muito embora a luta tenha sido grande, porque o homem tem a sua queda para o mal. O Satanás tudo que quer é laçar o homem para o mal, e Deus tudo que quer é salvar o homem. A luta não tem sido muito fácil. Para o próprio Deus não tem sido muito fácil, chegando ao ponto de Ele, para salvar essa humanidade perversa, essa humanidade cega de orgulho e de pecado, teve que mandar seu filho, para com o sangue do seu filho lavar e purificar esses homens que estavam perdidos no pecado, dos quais eu também faço parte, dos que se lavaram no sangue desse Jesus Cristo maravilhoso, que veio da glória para esse pedaço de chão, sofrer tanto para nos dar a alegria da salvação. Bem, o inimigo com o qual nós lutamos, vou falar aqui um pouco dele, para que nós ficamos muito alerta. Ficamos muito alerta, sabendo qual a intensidade das ciladas, das lábias desse inimigo. Sabendo que ele tem muitas lábias e ciladas para tentar nos enganar. Uma vez que Jesus veio, deixando as condições de todo homem ser salvo, semeou o evangelho pelo mundo. Não foi pouca, foi muita a massa da humanidade que adequaram-se ao evangelho, à palavra de Deus, ao amor, à justiça, à misericórdia, colocando em prática as obras de Jesus. Mas também a perseguição do inimigo oposto do outro lado, ela foi incomparável. Porque no início o inimigo resistiu e banhou a terra em sangue. Sangue daqueles que buscavam Jesus. Mas começou a perder força. Começou a perder força e o evangelho de Jesus foi nascendo como semente em terra fértil. Foi andando e caminhando e achando morada no coração dos homens e das mulheres de boa vontade. E assim sendo, as sementes foram semeadas e deram muitos frutos. Satanás, um dia triste, porque estava perdendo muito para Jesus, vendo as pessoas que outrora eram pagãos, criminosos, insolentes, matadores, adúlteros, perversos, xangozeiros, espíritas, serviam a ele próprio, e ele perdendo terreno para Jesus, agoniou-se no inferno. Agoniou-se no inferno, reunindo os seus sequazes, seus súditos que eram comandados por ele. Depressa agendaram ali uma reunião.
E essa reunião no inferno durou vários dias. Satanás chefe chegou e disse: bem, o significado dessa reunião é porque tudo estava dando certo para nós. Nós estávamos ganhando almas todo dia, muitas, centenas, se não milhares de almas. Mas depois desse Jesus, que com esse jeito, esse coração tão bom, deu a sua vida como resgate daquele povo, deixando aquele povo com as condições de ser perdoado dos seus pecados a qualquer momento. E esse pessoal se envolveram nesse amor de Jesus Cristo e não querem mais nada com a gente. Estão fugindo, estão com medo, descobriram nossos laços, não cai mais. E temos que imediatamente mudar a política para enganar esse povo, porque todos esses meios que nós usávamos foi descoberto por esse Jesus. Inclusive esse Jesus, que deu a vida por eles, eu tentei cortar esse mal pela raiz. Ele estava jejuando e eu fui lá. Tentei ele, botei várias ofertas, mas ele não caiu. Ele não quis nada comigo. Eu pensei que o prejuízo não ia ser tanto, era somente ele mesmo que eu não ia conseguir ganhar. Mas o problema é que ele infeccionou a mente do povo com aquele amor, com aquela misericórdia, e deixou mais para esse povo um livro que eles chamam de Bíblia Sagrada, outros chamam de Santo Livro, outros chamam de Compêndio da Sabedoria, outros dizem que é um presente de Deus. Eu não conheço esse livro, mas todos os que fazem uso desse livro não querem graça com a gente. E eles estão adotando esse livro todos os dias. Esses que conhecem esse Jesus pegam esses livros e leem junto às suas famílias e compartilham com a família. E o pai faz explicação para os filhos, a esposa faz explicação para os filhos e as filhas, falando de um Deus que mora no alto. De fato eu o conheço, mas eu não queria que eles conhecessem. Por isso, através desse livro, estão tomando conhecimento de tudo isso e fugindo de nós. E nós no prejuízo. O pai da família trabalha o dia. Quando chega em casa, aquele amor daquele Jesus que morreu na cruz por eles, contagiou eles, que vão encontrar o pai na porta, abraçam, a esposa abraça o esposo, pergunta como foi o seu dia, se foi bem no serviço, se não houve desentendimento algum com seu chefe, com seus companheiros de trabalho, enfim. É aquela festa, o homem parece que não cansa, chega em casa renovado. Senta-se no sofá, nas cadeiras, faz aquela leitura orante, compartilha com a família. E a gente, por mais que tente, não acha brecha e nem entrada nas casas desse povo e nem na vida. Temos que inventar novas armadilhas, colocar novas redes de pegar a alma, porque as que tem não estão funcionando. De repente, no meio daquela reunião, um deles gritou bem alto: tive uma ideia. Todos pararam para ouvir a ideia dele. Ele disse: bem, nós não podemos tirar desse povo a alegria de compartilhar essa palavra de Deus. Nós não podemos entrar na vida deles à força. Porque se Deus, nós sabemos que Ele é muito mais poderoso do que nós. Muito mais. Não tem nem comparação. O que nós podemos armar cilada para esse povo. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar roubar o tempo desse povo, para que eles não tenham tempo para ler essa Bíblia e assim não ficam tão informados dos gostos do seu Deus, das determinações do seu Deus, e assim vão começar a agir por conta própria. Cada um agir conforme acha que deve agir. E não compartilhando essa palavra que instrui tanto esse povo, eles vão perdendo pouco a pouco essa conexão divina e voltando-se para o lado humano. E assim
nós vamos ter entrada na vida desse povo. Uma vez que eles se desconectam desse Deus, que eles perdem essa comunhão com esse Jesus, que, como eu tinha dito antes, morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo. Esse Jesus deles está vivo. E o pior, disse Satanás, para nunca mais morrer. Não tem mais jeito dele morrer. Essa é a parte mais, vamos dizer, inconveniente para nós, disse ele, o chefe de Satanás. Bem, ouvindo a proposta daquele, vamos roubar-lhes o tempo. Aplaudiram ele. Vamos roubar-lhes o tempo. Sim, mas como? Como roubar-lhes o tempo? Aí um outro gritou, eu tenho uma ideia. Vamos colocar no meio deles muitas diversão. Colocando muitas diversão, eles vão perder muito tempo com isso e não vão nem se lembrar de compartilhar a palavra. Vão envolver o seu tempo aí e não vai sobrar tempo para a palavra. Vamos colocar inferninhos, onde há muita prostituta, tentando seduzir os homens. E os homens especiais para elas são os casados. Porque elas, seduzindo os homens casados, começa a desmoronar a família. E a família, ela é o centro da criação. Depois de Deus, a família é o cume da criação. É onde tudo começa e tudo produz, tudo progride. É da família que vem o sacerdócio, é da família que vem os santos, é da família que vem os que são fiéis ao sacramento, é da família que vem os que oram a esse Deus, é da família que vem os que semeiam essa palavra. Nós desconectando a família, para nós dá tudo certo. Vamos começar por aí. Colocar muitas prostitutas seduzindo os homens. Colocar nos homens o desejo ilícito do escândalo, de verem o escândalo, de verem as mulheres nuas. Colocar nos homens esse desejo de verem as mulheres nuas, não suas esposas, as mulheres da rua, dos inferninhos, dos programas, aquelas que se dizem muitas vezes modelos que desfilam nuas em capas de revistas, filmes pornográficos, e colocar na mulher não o desejo de ver homens nus, não o desejo de verem mulheres nuas, mas o desejo de ficarem nuas, de tirarem sua roupa, de se despirem, de mesmo quando andam na rua, vestissem com uma roupa insignificante, que andem se mostrando o desejo de se expor, para que chame a atenção dos homens, para que todos pequem, assim elas pecam e os homens também. Fazendo isso, nós vamos desviar a atenção desse povo do caminho do Senhor e as coisas vão começarem a dar certo de novo para o nosso lado. Sim, mas aí só atinge os adultos. As crianças não têm esse tipo de desvio. Um deles falou, sim, não tem, vamos fazer a armadilha para as crianças também. Vamos colocar na rua traficantes traficando drogas pesadas, homens sedentos de dinheiro, capaz de vender a própria alma por dinheiro. Eles buscam droga, até mesmo tendo que atravessar fronteiras e países, drogas pesadas, que com 4, 5 vezes que uma pessoa usar, já esteja tão aviciado que não ache mais o caminho de largar. E vamos fazer o seguinte, colocar no coração desses homens sedentos de sangue e de dinheiro, que eles devem aviciar essas pessoas, começando pelas crianças. Iludindo as crianças, prometendo a elas, se for possível, até dinheiro presente, para que elas usem aquela droga, para que elas provem
Não custa nada, elas vão ver muitas coisas bonitas, elas vão perder a timidez, elas vão vegetar por uma vida que elas não conhecem, fazer com que eles sejam labiosos ao fim de ganhar a consciência dessas crianças para que elas provem. Porque elas provando 2, 3 vezes é o bastante. Elas se aviciam. E aviciando essas crianças, elas não vão mais sair. Elas vão criar em casa um tumulto tão grande porque vão começar roubando o dinheiro dos pais. Vão começar roubando o que tem dentro da sua própria casa para vender, para nutrir esses vícios. E os pais, quando vierem descobrir isso, é tarde demais. E aí nós começamos a desconectar a família. Vamos colocar esses traficantes sem piedade, sem temor. Vamos procurar afastar deles o temor, colocar diante deles que o poder, o dinheiro, a fama de ser valente, a fama de não ser vencido, só está por cima aquele que vence. Esse negócio de perdão é coisa antiquada e velha. Isso não existe. Tem que matar aquele que lhe prejudica. Tem que tirar a vida daquele que lhe compra e não paga. Eles têm que serem homens insensatos e insensíveis. Homens desalmados. Homens que não têm sentimento pelo sangue de ninguém. Assim tem que ser esses homens que traficam, que é para a gente poder prestar um bom serviço a nós mesmos, desconectando essa sociedade, dessa conexão, dessa união, dessa comunhão com esse Deus, porque se nós não tirá-la dessa comunhão com esse Deus, estamos perdidos. Bem, houve aplausos quando veio também essa ideia de um outro Satanás. Houve aplausos. Aí entra o terceiro. Mas isso só não basta. Isso só não basta. Nós temos que colocar também a fragmentação das religiões. Para que nenhum mesmo livro, nesse mesmo livro onde eles diz que é de Deus, hajam entendimentos adversários que divergem uns dos outros e briguem e até se odeiem. E um fale mal do outro, e um desconjura do outro, e um procura julgar o outro, quando a palavra do próprio Deus deles diz que não julgue. Eles fazerem isso, julgar, colocar cada um na igreja que se fragmentar, colocar a outra no lixo. Vamos colocar isso no meio deles. Porque aí, fragmentando as religiões, fragmentando as igrejas, cada um pregando de maneiras diferentes, onde a fonte é a mesma, mas eles pegam essa palavra e distorcem uns dos outros. Vão chegar a um ponto que não acreditarão mais em nada. Nem mesmo nesse livro que hoje eles dormem com ele debaixo do travesseiro. Muitos vão para o trabalho com eles. Muitos não vão com ele, mas antes de ir compartilha, lê um salmo, lê um evangelho e saem dali como se fosse encouraçado contra toda e qualquer investida. Então, temos que fazer isso. Vamos fragmentar também a religião, porque fazendo isso, fragmentando as igrejas, fragmentando a crença, eles chegarão a um ponto que não acreditarão mais em nenhuma igreja. Vamos colocar no meio dos que ensinam nas igrejas muitos, quanto mais nós puder, melhor. Falsidade no coração. Para desviar a palavra que Jesus Cristo pregou com tanto amor e deu a vida para que ela ficasse escrito. Aquela palavra que Deus começou a escrever desde o início da criação. Vamos fazer com que muitos usem ela distorcendo para o lado financeiro e não para o lado do amor. Porque fazendo isso, estão também trabalhando para o nosso lado. Com esse livro sagrado e desviando-se para o nosso lado. Vamos fazer isso. Fazer com que eles cheguem ao ponto de levar essa palavra ao outro com o interesse puramente financeiro. Procurando culpar o outro de estar errado, de não estar em harmonia com o seu Deus, que ele necessita de fazer sacrifício, que ele necessita de dar
o que ele tem, para que esse Deus dê uma bênção. E assim eles vão ficar sem nada. E a bênção de Deus, nós sabemos que ele dá de graça, não precisa ninguém pagar por ela. É só buscar na obediência. Então, fazendo isso, eles estão mentindo. E nós sabemos qual é o lugar dos mentirosos, eles compartilham com a gente. Fazendo isso, dizendo que a palavra de Deus, para se cumprir na vida do homem, ele tem que dar e pagar, eles estão mentindo. E nós já temos um lugar preparado para o mentiroso. Eles têm que vir para onde a gente está. Aí houve um aplauso. Houve aplauso. Houve grito. Embolaram pelo chão. Foi a maior algazarra. Na hora que falaram de fragmentar a religião. E as opiniões com referência ao temor e o amor a Deus, foi o ponto mais onde eles bateram pau. Porque eles sabem que aqui está a sabedoria de Deus impressa para que nós compartilhe dela com sabedoria também. Deus deixou aqui a sua palavra de sabedoria para que nós, homens, compartilhe também com sabedoria. Porque Deus é o Pai da sabedoria. E não ia nos deixar sem sabedoria, desprovido dela. Mas tudo que Satanás quer é tirá-la de nós, para que nós vire massa de moldagem na mão dele. E parece que a reunião dele vem dando certo. Nesse momento, o outro levantou-se e disse: tem mais uma. Os casais. Todos os animais se relacionam de uma maneira natural, sem problema nenhum. Vamos colocar na mente deles que eles têm que fazer o mesmo. Que eles são como os animais, que eles não precisam de matrimônio nem de casamento e não precisam de fidelidade, como pregou Jesus Cristo, como Deus havia determinado assim que os criou. O homem e a mulher será uma só carne. Deixa a casa do seu pai, será uma só carne. Como Jesus pregou, não desfaça o homem aquilo que Deus uniu, e o que tiver um relacionamento fora do matrimônio é adúltero. Aquele que desprezar a sua mulher e se unir a outra, vive em adultério. Vamos tirar deles essa memória de que o amor entre o homem e a mulher, com a bênção da igreja, conforme determinou o próprio Jesus, é a semelhança do amor de Cristo com a igreja. Vamos tirar deles isso aí. Vamos deixar eles com a mente desprovida disso. Colocar na mente deles que eles são como os animais. Que casamento só é bom poucos dias. Que esse laço duradouro é como uma rede que pega e amarra. O homem tem que estar livre. Livre para umas e outras. Não para uma mulher apenas. Para muitas mulheres. Colocar na mente do homem que se ele não arranjar várias mulheres, tem alguma coisa errada com ele. Ele já não é bem homem, ele necessita disso para manter o seu ego vivo. Colocar isso diante deles. E colocar também na mente da mulher que ela precisa de sentir prazer, que ela tem que viver o prazer da carne, que ela tem que se vingar do seu marido conforme ela recebe a traição, ela tem também que trair, ela não deve perdoar, porque esse negócio de perdão é coisa do passado, isso é uma conversa fiado, tem que devolver a moeda do tamanho que recebe. É isso que nós temos que colocar na mente da mulher, porque desmoronando a união matrimonial, desmoronando a família, desmoronando a mente dos filhos para a droga, desmoronando a mente dos homens para, em vez do foco ser Deus e a família, o foco deles ser o cabaré e as prostitutas, aí tá do jeitinho que a gente gosta. Mas até lá vamos trabalhar. Vamos botar em prática tudo isso aí. Colocar na mente dos homens que eles têm que beberem, têm que consumirem álcool, consumirem droga para serem corajosos, receber
o dinheiro do seu salário mensal e não precisa envolver o todo com o bem-estar da família. Uma boa parte ele pode deixar lá no cabaré, lá no cassino. Isso. Porque sabe quando ele chegar no cassino, que vê aquele jogo, eles vão ficar interessados nos jogos, eles vão ficar interessados em ganhar mais e vão perder o que tem. Vão chegar em casa liso e de preferência bêbado, chegando sem o dinheiro do mês ou da semana, aqueles que trabalham por semana. E bêbados, aí não tenha dúvida que a discórdia, a desunião, os gestos malévolos, as opressões, as desgraças no meio da família está criada, porque a mulher esperou tanto pelo aquele dia do salário para comprar o gás, para pagar a água, para pagar a energia, para pagar a conta da padaria, do supermercado, e aquele homem gastou tudo no cabaré ou no cassino. Quando chega, a desgraça entre a família está feita. É essa a construção que temos que fazer para desmontar esse castelo invencível que esse Jesus preparou para esse povo. Esse castelo onde eles se tocam dentro dele e nós não temos acesso. Vamos fragmentar tudo. Vamos colocar tudo ao avesso. Que entendam ao contrário. Que eles entendam que seguir Jesus não é liberdade, é prisão. Colocar isso na mente deles. Que viver sobre os mandamentos é viver sujeito, é viver preso, é não ter liberdade de fazer o que quer. E o homem foi feito para fazer o que quer e o que dá na telha. Vamos colocar isso na mente deles. Que nada é proibido ao homem, ele pode tudo, até mesmo porque a palavra do próprio Deus diz que nem a carne nem o sangue entra no reino. Vamos colocar na mente deles que a carne e o sangue de todo jeito vai para a terra. Então que eles podem pecar à vontade. Vamos colocar isso. E isso vai dar certo. Isso vai dar frutos. E a obra do Satanás começou a se expandir e banhar a terra em sangue e desmoronar a família e desmoronar o amor do pai com os filhos e desmoronar o amor ao próximo e desmoronar a conexão com Deus, que hoje nós vemos o mundo pelo avesso. A palavra de Deus, ela tem uma profecia ali no livro de Zacarias, eu vou ler aqui para você, que assusta. E quando a gente vê, a gente acha que houve um excesso na leitura, mas não houve não. Quando você olha para a fidelidade dos homens hoje a Deus, a gente vê que essa profecia está caminhando para o cumprimento dela. O que é triste. Veja o que diz aqui Zacarias 12, 8 e 9. Em toda a terra, oráculo do Senhor, 2/3 da humanidade serão exterminados e 1/3 subsistirá, mas farei passar esse terço pelo fogo e purificá-lo-ei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. E então ele invocará meu nome e eu ouvirei e direi, este é o meu povo. E ele responderá, o Senhor é o nosso Deus. Sim, que harmonia linda, com 1/3 da humanidade e os outros 2/3. Gente, nós estamos caminhando para isso. Vê o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Timóteo, no capítulo 3, do 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 ao 4. Tem aqui 18 referências miseráveis aos homens dos últimos dias. E, evidentemente, se tiver alguma que não esteja se cumprindo aqui, você marca, porque, ao meu ponto de vista, está se cumprindo todas. São 18. Diz aqui, note bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período muito difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons,
traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão da realidade. Dessa gente, afasta-te. É isso que diz a palavra de Deus no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 4. Meus amigos, nós estamos nesse tempo. Busque a Jesus Cristo, busque a Deus, porque ainda dá tempo, mas esse tempo vai cessar. A palavra do Senhor nos alerta, essa palavra maligno, 27 vezes na Bíblia. 27 vezes. A primeira vez que surge essa palavra maligno está no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versos 9. Diz assim: não sejas maligno com teu irmão. Tem algumas traduções que dizem não sejas mal. E a última vez que a Bíblia fala do maligno, fala lá em 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que no mundo jaz o maligno. Então, gente, vamos viver no mundo. Vamos pisar nessa terra como se nós fôssemos aqui estrangeiro, como foi Jesus. Porque Jesus veio ao mundo, mas ele disse que não era do mundo. Ele era cidadão do alto e foi para lá que voltou. Vamos ficar os dias que Jesus nos consentir aqui no mundo, mas com a consciência que não somos do mundo, porque no mundo, o príncipe daqui, é o demônio. É ele, é por isso que ele está fazendo esses arrumadinhos, para desestruturar nós que somos aqui apenas estrangeiros. Mas nós que confia na palavra de Deus, que está aqui, nesses 73 livros, confiando, buscando e colocando em prática, desmonta essa obra de Satanás. Pelo menos na nossa casa. Se cada um fizer isso na sua casa, Satanás não acha brecha. Vai fazer como fez na casa de Jó, tentou entrar. Mas ele viu lá o quê? Um muro. Quando Deus perguntou, tem visto meu servo Jó como me é obediente? O que foi que ele disse? É de graça que Jó te é obediente. Tu cercasse ele como de um muro. Desse a ele tudo que é bom. Aí ele te teme. Quer dizer, porque ele sabia que Jó tinha um muro de proteção? Porque evidentemente já tinha tentado entrar na vida de Jó. Entenderam, gente? Devemos nós também nos imunizar com esse muro, para que esse demônio maligno, atrevido, disfarçado, cheio de orgulho, de ideias destruidoras, não entre também na nossa casa. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos abra nossa mente, que nos mande a unção do Espírito Santo para renovar o nosso coração, para dar-nos um coração de carne, como diz ali em Ezequiel, capaz de absorver o bem, uma mente sábia capaz de penetrar nela, a palavra de Deus, capaz de o nosso coração recebê-la em palavra, mas transformá-la em obra, porque amar somente com palavra é pouco. Somente a palavra não basta para que a obra de Deus seja feita. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não bota em prática é como alguém que olha no espelho e quando sai esqueceu sua própria fisionomia. Vamos colocar em prática, porque Jesus não foi somente palavra, foi palavras e obras. Jesus, nós pegamos ali o evangelho de Marcos, especialmente de Marcos, 18 sinais de misericórdia, de prodígios, de milagres que tem, 18, foi tudo em benefício dos mais miseráveis, dos que mais sofriam, dos que eram a escória da sociedade. Foi eles que Jesus fez questão de abraçar no meio de todos. E diante dos discípulos, antes de ir, ainda lavou os pés de cada um deles, dando um exemplo que eles haveram de seguir. Quando ele não podia mais mover as mãos, ainda salvou gente com a sua palavra, com o perdão. Quando ele estava na cruz, já morto, acharam um pouco o que tinha feito, cravaram-lhe uma lança do lado ainda. Dali saiu sangue e água. Você sabe o que significa o sangue e a água que saiu dali
do peito de Jesus, na hora que ele recebeu aquela lança, o sangue era a expiação do nosso pecado. E a água, a purificação, a nossa purificação, para nós sermos, além de perdoados, puros, sermos purificados pelo sangue e a água de Jesus. Quando Jesus morreu, o que aconteceu no templo? Rasgou-se o véu do templo. Vocês sabem o que sinal foi esse? Foi Jesus abrindo a passagem para que nós fôssemos direto a Deus, sem barreira, sem fronteira, sem nenhum enigma nos atrapalhando, porque o véu era a fronteira onde ficava o sumo sacerdote e o santo, o lugar mais santo do templo, e a Assembleia. A Assembleia jamais podia ir lá, aonde chamava o Santo dos Santos. Jesus rasgou aquele véu, dando a todo homem o acesso direto a Deus. Nós temos essa oportunidade hoje, porque ele corajosamente saiu do seu cômodo de glória, do reino dos céus, e veio a esse mundo podre, pecaminoso, cheio de pessoas de má conduta, aonde não o reconheceram e o mataram. Mas ele veio, sabia que ia enfrentar isso, ele sabia os vizinhos que iam ter aqui, os amigos, quem era que ia interagir com ele, como era, ele sabia tudo. Mas ele veio porque ele sabia que ia salvar muitas almas. Ele sabe que aquele gesto dele não salva a todos, porque nem todos querem ser salvos. Mas o sangue de Jesus, pela proporção da bondade dele, ele daria para salvar 1 milhão de vezes a humanidade. Ele não vai salvar a todos, porque só se salva o homem que quer ser salvo. Quem não quer não vai conseguir. A palavra de Deus diz: ama a Deus. Resiste o demônio e ele se afastará de ti. Mas se nós não resistir, ele não se afasta não. Na verdade, para quem não o resiste, ele é um aliado. Ele é um aliado que tenta enganar de todo jeito. Para quando a pessoa estiver bem envolvida, aí sim, ele vem a rasteira para nunca mais levantar. Deus é amor, misericórdia e justiça. O diabo é impiedade, enganação, mentira, preparando um sofrimento eterno para cada homem que cair na cilada dele. Abra os olhos, revista-se da glória de Cristo e vamos em frente, botar em prática as determinações de Deus, porque é para o nosso bem, é para a nossa própria salvação. Amém? Amém.